tem que ser dado por todos nós, com firmeza, mas também com muita alegria, com muito entusiasmo. Boa luta para todos vocês. A minha maior felicidade é cantar os leões da Zona Norte. Tira onda inteiro. Coibi, porque coiara. O gado Guarani rasgou a mata. O choro de menino anuncia a missão. Honrando sua gente demarcando. O galo despertou aos olhos de Jaci, destino na garupa, é hora de partir. Madrugadas pela estrada, guiado pela bênção de um mar. Semeia! Certezão no cabo da enxada. O quê? A força de serpenteada. Vai meu guri, que o velho Cassiano Caíça não há mordaça que vai te calar. O beijo de Amélia e coragem. Levanta a poeira, me escola. Vai de novo. Vai meu guri, que o velho Cassiano Caíça não há mordaça que vai te calar. O beijo de Amélia e coragem. A jornada levante a poeira encarnada. Sem medo, vai a luta, companheiro, e apaga desespero. Pobre quem não tem razão, enfrenta a aliança do dinheiro. O bolso não te representa, não. Ele não nos representa, não. A cada passo, cada beco ao passo, revoluções numa frente popular. Partilha anseios, acenda ideias de vida. Faz o vermelho não seguida, e na matriz espalhada a pátria. Sou trabalhador, na Zona Norte, sou existência, ninguém sobra minha Imperiano bate no peito, destinado à própria sorte. No fio do bigode, Olívio é revolução. Sou trabalhador, alô, presidente Norte, sou existência, ninguém sobra minha mão. Imperiano, destinado à própria sorte. No fio do bigode, Olívio é revolução. Então, gente, começamos com esta música bonita, com essa pessoa que dispensa apresentações, né? Mas, Olívio, escolhemos esse pequeno vídeo que traz imagens da tua trajetória e traz também a música que foi feita em homenagem a ti pela feliz ideia, né, da Império da Zona Norte. Então, dizer que estamos muito felizes, né, Alexandre? Apesar de todas as dificuldades que a gente vem passando, né, os perrengues de cada dia para tocar a cidade, para cuidar, a gente sabe do esforço que o prefeito vem fazendo dioturnamente junto com todos nós, com toda a equipe, mas poder parar hoje, final da tarde, e conversar contigo, Olívio, te receber mais uma vez na nossa cidade, mesmo que de forma virtual, é para nós uma imensa satisfação. Alguém como tu, que tem essa história que tu tens, que tens uma construção de vida, né? Desde lá da Bossoroca, né? Passando por toda a tua trajetória de vida como bancário. Sabe que eu também estudei numa escola cenecista, né? Outro dia eu estava lembrando disso. E fui professora depois também lá. Né, sendo nosso deputado constituinte, nosso governador, prefeito de Porto Alegre. Então, tu tem muita história. Não vamos contar, senão a gente vai ficar só contando isso tudo, né, e não vai poder te ouvir. Mas quero te desejar boas-vindas. Passo para o Alexandre também para te dar boas-vindas. Já de antemão agradecendo a Cris e a Dora, que mais uma vez fazem essa tradução para nós. Bem-vindo, meu querido. É muito bom te ter aqui com a gente. Muito obrigado, Darlene, para ti, para o Alexandre, para a Cris, para a Dora, para a gente estar aqui
dessa rede virtual, mas a incorporação, a consciência da solidariedade, né, num momento tão dramático para a humanidade, né, por conta dessa pandemia e mais dramática para nós aqui, porque temos um governo que bate cabeça e não pensa, né, no ser humano, está sempre criando inimigos, está sempre querendo desfocar a ação do governo no momento em que está concentrado numa relação aberta, sintonizada, harmoniosa, com os poderes, com a família federada, município, estado federado. Mas, enfim, que bom que a gente possa estar aqui dizendo que a solidariedade faz parte de uma visão de mundo que nós temos. O ser humano é um ser solidário por natureza e é um ser político também por natureza. A política não é a safadeza, o jogo de interesse, tomar lá da cá. A política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. E é na hora que a gente está com a responsabilidade de administrar coisa pública, né, seja no executivo, no legislativo, até mesmo no judiciário, que a gente tem que demonstrar isso na prática, ser solidário com a maioria, senão se dá para fazer o Estado funcionar bem para todos ao mesmo tempo, o Estado tem que funcionar bem e melhor para a maioria do povo brasileiro, o que não vem acontecendo há muito tempo. Mesmo nos nossos governos, não é? Do Lula, da Dilma, a gente não pôde vencer barreiras seríssimas, até porque o nosso governo é um governo democrático, né? Que tinha que dialogar até com os adversários mais ferrenhos, e fez isso, né? Mas nós não conseguimos fazer reformas estruturais importantes, né? Como a própria reforma agrária, a reforma urbana, a reforma política, a reforma tributária, e essas são reformas estruturantes, né? Mas nós executamos políticas públicas da maior importância, incluindo pessoas, né, num patamar de vida digna, com políticas como, não é, a Minha Casa, a Minha Vida, a luz no campo, a luz para todos, não é, inclusive o SUS sendo fortalecido, não é, a questão dos médicos, né, garantindo que os médicos pudessem estar o mais próximo de onde as pessoas precisam deles. Tivemos a solidariedade de diferentes médicos, de diferentes origens, formações, e muito importante, os médicos cubanos. Aliás, já tinham, em outras ocasiões, prestado enormes serviços de solidariedade, não só aqui para o nosso país, para outros países. Então, nós temos no nosso DNA a solidariedade, passando por cima de diferenças ideológicas, partidárias, econômicas, culturais. Nós achamos que o ser humano é um ser que não pode se tornar uma mercadoria, um joguete nas mãos dos governantes, nem um número numa estatística. Então, solidariedade para nós nesse momento tem que estar na prática. Nós tínhamos que ter uma política que garantisse realmente que as pessoas pudessem, né, os que têm condições de estar em casa o maior tempo possível, os que não podem, que têm o seu trabalho, o seu pequeno negócio, tinham que poder desenvolver esse pequeno negócio, mas com todo o cuidado, com toda a proteção e a garantia de políticas municipais, estaduais e nacional que dessem uma renda básica para todas essas pessoas, né? Não só para os trabalhadores de diferentes categorias, mas também para o rico, pequeno, empreendedor, no campo, na cidade. Isso é hora do Estado funcionar bem e melhor, não para poucos ou para alguns, mas bem e melhor para a maioria. É isso que a gente luta, por isso que a gente não arreia as nossas bandeiras. A solidariedade é fundamental. Não podemos, de forma alguma, mostrar desinteresse ou frieza dentro de centenas, de milhares de pessoas que estão sofrendo com a perda de entes queridos por conta de uma pandemia que não está sendo atacada devidamente, corretamente, com sensibilidade, com solidariedade, principalmente pelo governo federal.
Falei demais. O Alexandre vai nos contar um pouquinho, assim, ele tem empenhado muito nesse cuidado com a nossa cidade, né? Rio Grande tem números excelentes, comparando, né, a muitas cidades, mas isso tem sido à custa de muito trabalho, muita preocupação, né, diálogo com a comunidade. Mas vou passar para o Alexandre te dar boas-vindas também e falar um pouquinho dessas, como é que a gente está vivendo aí, Alexandre. Oi, sim, Alexandre. Uma satisfação, Olívio. Primeiramente, quero te dizer assim, eu estava comentando com a Darlene há pouco, esses dias nós fizemos uma live com o Eduardo Suplicy e eu comentava que eu passei o tempo todo feliz, sorrindo, porque vejo em ti, nele, em outras pessoas, o exemplo da boa política, ou seja, de pensar na política como um meio de bem comum, de gerar o bem da comunidade, né? E como tu sempre dizias, né, trabalhando com o interesse da coletividade e buscando que as pessoas sejam protagonistas, né, da construção do seu bairro, da sua cidade e assim por diante. Evidentemente que ao longo da nossa história, né, eu vivi o pós-anistia, pós-79, eu peguei aquele período, eu sou fruto, e a Darlene também somos frutos, da Pastoral da Juventude da Igreja Católica, né, e fomos cutucados com aquele sentido de opção pelos pobres, trabalhar pelo bem comum da coletividade em geral, e acaba que desdobra nesse cenário, eu na advocacia, a Darlene como assistente social, e depois a Darlene dentro da universidade como assistente social e pró-reitora, e eu passo por vereança, depois deputado estadual e acabei prefeito, convidando a Darlene para no primeiro mandato, nos primeiros 4 anos, ser chefe de gabinete. E depois de chefe de gabinete, do segundo mandato, a questão de chefia de gabinete de projetos especiais, onde ali hoje ela tem feito a coordenação de investimentos, não em termos meramente de concreto número, mas investimentos que vão contribuir na vida das pessoas, seja através da microdrenagem, da pavimentação, do escoamento das águas, da construção de escolas, das unidades básicas de saúde, da unidade de pronto atendimento, das quadras poliesportivas, ou seja, ações que vêm ao encontro das pessoas. E agora, nesse cenário de pandemia, também como um projeto especial, a construção de uma rede acolher com mais de 40 entidades solidárias, onde, através desse cenário de pandemia mundial, nós, com essa rede solidária, e a Darlene tem um protagonismo direto, junto com as secretarias de assistência social, de saúde, o acompanhamento, principalmente aquelas pessoas que, para muitos, são invisíveis, são os moradores de rua, além de chegarmos às nossas comunidades, com a questão também de oportunizar a questão do alimento, né, num contexto onde tu muito bem falaste, né, nós temos um cenário onde o Estado, durante muito tempo, no tempo mais recente, foi alvo de ataque, né, de desconstrução. O próprio SUS, o Sistema Único de Saúde, sofreu ataque, o Sistema Único de Assistência Social sofreu ataque, a Caixa Econômica Federal sofreu ataque e, dentro de um cenário de pandemia, feliz de nós que ainda temos essas estruturas deixadas pelos nossos governos, ou pelo período de democracia no pós-anistia e assim por diante, pós-eleição direta, foram sendo construídos o nosso sistema com a participação dos conselhos das comunidades, dos conselhos sociais, fiscalizando através desses conselhos toda essa construção de um sistema único que é estratégico pelas unidades básicas de saúde, pela estratégia de saúde da família, pela presença do consultório na rua, políticas que foram construídas no nosso governo. E que agora, num cenário como esse, a resposta, mesmo em outros países, né, que se diziam o Estado mínimo, quem está dando conta são as universidades públicas, que estão na linha de frente, dando apoio para que nós possamos, junto com essa rede de solidariedade,
e tu usou muito bem a palavra solidariedade, para que nós consigamos fazer frente a esse momento tão complexo, onde o governo federal diz, vamos para a rua, vamos trabalhar, vai que não dá nada, a economia é mais importante que a vida, né? Isso aí é balela, né? Diferentemente de tudo que acontece no resto do planeta, praticamente. E também aqui nós enfrentando algumas dificuldades, porque nós temos procurado flexibilizar a questão do afastamento social dentro de medidas muito rigorosas, com o máximo de cuidado, e nós ficamos, enquanto gestor, pressionados principalmente pelo fato de que, do governo federal, aquilo que a gente imaginava, veio a palavra do ministro da Economia. Para micro, pequenos e médios, nós não precisamos gastar dinheiro. Dinheiro tem que ser investido nas grandes empresas. E no teu governo, quando foi governo, o que valorizou foi o cooperativismo, as pequenas, as micros e médias empresas que geram emprego, geram economia. Então, esse é o nosso problema. Hoje, o governo federal dificulta o auxílio emergencial para os mais pobres, dificulta o crédito para os micro, pequenos e médios, e eu estou aí nessa caminhada que é a nossa pré-candidata, né, para a próxima eleição, para darmos continuidade a um olhar de defesa da cidadania, da solidariedade que tenha as pessoas em primeiro lugar. Que bom, Alexandre, que bom ouvi-las e ouvi-lo. Vocês representam bem, sim, um movimento social, popular, comunitário, que vem de longe aí na nossa Rio Grande, né, e envolve trabalhadores de diferentes atividades, trabalhadores, né, na pesca artesanal, inclusive, né, trabalhadores na área portuária, professores em todos os níveis, escolas públicas, privadas, comunitárias, né, trabalhadores da função civil e também empreendedores, sim, empreendedores sérios, responsáveis por suas atividades, né, tem solidariedade, né, com os seus trabalhadores, né, com a comunidade onde tem seus empreendimentos, e nós achamos que Rio Grande nos governos de Lula, principalmente, mas também da Dilma, se desenvolveu enormemente por conta dos investimentos no porto do Rio Grande, na área portuária, nas atividades portuárias, que gerou empregos para muita gente, não só em Rio Grande, mas em outras regiões do estado, em outras cidades pequenas, em que empresas forneciam, né, equipamento, material, processados aí para a atividade do Porto do Rio Grande. Então, vocês participaram de tudo isso, foram ajudando a construir, tecendo essas relações, com as diferentes atividades que, são importantes para a economia do município, na área urbana, na área rural. É um município, portanto, de enorme importância para a economia do Rio Grande. E, estrategicamente, né, o porto é o maior porto do estado e um dos maiores do país, né, por onde se recebe, o que se exporta, o que se produz. Então, nós temos muito o que dizer para a população, claro que muito o que fazer, porque nós achamos que a gente pode fazer mais e melhor numa relação aberta, transparente com a comunidade, através do orçamento participativo, que também tem que ser sempre aperfeiçoado, que a moderna tecnologia da informação instantânea não isole as pessoas, ao contrário, as congregue, que não elimine uma participação presencial nas assembleias, nos bairros, nas vilas, no interior, no centro da cidade. É por aí que a gente vai fazendo a democracia, não seja só um discurso, a letra da lei, coisas importantes, mas que seja vivida, sentida por milhares de pessoas. A democracia que relaciona, a democracia representativa, que nos permite, a democracia, eleger os nossos representantes dos executivos e dos legislativos, a democracia participativa, que nos faz cidadãos, não só em época de eleição,
para votar, ou ser votado. Nós nos facilitamos a vida inteira, o cotidiano das nossas vidas, não é? Ajudando a construir políticas públicas, de interesse coletivo, solidárias, e ajudando também a ver como é que o Estado deve funcionar bem e melhor. E o Estado nas 3 dimensões, municipal, estadual e federal, né? E nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Essa estrutura do Estado brasileiro tem que estar sob controle público e não sob controle privado, pessoal de ninguém, para funcionar bem e melhor para a maioria. Então, nós buscamos isso sempre, em todas as nossas atividades, né, quando tivemos, né, representando o povo nos governos, como vocês estão aí, e também na vida cotidiana nossa. Né, nós achamos que a gente não pode dizer uma coisa e praticar outra. Na nossa vida, independente de ter esse ou aquele cargo, não tem nenhum. Então, a gente tem que ser, coerente com as coisas que nós sonhamos, pregamos e queremos que aconteçam, né? E a gente quer que essas coisas aconteçam com o povo, sendo sujeito e não objeto da política. O povo não tem que ser rebanho, tangido daqui para lá, segundo a vontade e os interesses dos governantes, dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus partidários, dos seus financiadores de campanha. A democracia não é um consenso permanente. A democracia tem também as diferenças, né? Tem os debates necessários, né? Tem a construção, né, na diversidade, né, na pluralidade de alternativas do interesse, né, da maioria, do interesse coletivo. Então, a democracia não é a vontade do governante. Eu fui eleito. Olha, nós temos um governante, né, o presidente da República, que foi eleito, sem dúvida nenhuma, mas a gente sabe que os fake news funcionaram, né, de uma forma assim, que por trás disso tem coisas muito a serem explicadas. Mas, independente disso, tem que respeitar o resultado da eleição. Não respeitaram o resultado da eleição quando o povo elegeu a Dilma. Né? Nós respeitamos, mas nós questionamos por quê? Porque a tecnologia da informação instantânea serviu para montar esquemas de robô para estar, né, automaticamente mentindo, né, desqualificando os adversários, né, inventando coisas, né, e isso, né, desqualifica, né, o processo democrático. Então, nós temos que reconquistar a nossa democracia e qualificá-la permanentemente. Temos um presidente da República que foi eleito com mais de 57% dos eleitores, né, registrados, né, dos votantes, mas nem sequer dos eleitores registrados ele teve a maioria. O Lula também não teve isso. Nós nunca nos gabamos que estávamos representando a maioria do povo brasileiro. Nós estivemos sempre representando a maioria dos eleitores que foram às eleições. Mas tem muita gente que não votou neste, como também não votou em nós. Né? Outros que, né, votaram em outros candidatos, né? E outros que não se apresentaram para votar, outros que votaram nulo. E esse conjunto de gente que não votou no atual presidente, né, que votou em branco, que votou nulo, que não compareceu, é a maioria, né, do povo que votou nele. Então, ele não pode se achar que é dono, né, do campinho e não responder as coisas como um governante de todos e para todos, e não por seus eleitores, seus amigos, seus partidários, seus familiares, seus financiadores de campanha. Essa é uma visão estreita, reducionista, assim como essa de se enrolar na bandeira do Brasil e dizer que o meu partido é o Brasil. Ora, partido é parte, o Brasil não é uma parte, o Brasil é o todo. Então, o Brasil não é um partido, não, o Brasil é um conjunto de ideias, de informações, não é? De identidades parciais, de entidades na pluralidade, na riqueza da formação do povo brasileiro. Então, esse povo está, nesse gesto, está estreitando a visão de pátria, de nação. Ora, né, o meu partido é o Brasil. Se leia na bandeira do Brasil, se a bandeira do Brasil fosse propriedade de um partido, do governante,
partidos que estão, não é, se imiscuindo na máquina pública. Não, a bandeira brasileira é a bandeira verde e amarela, sim, os partidos têm as suas bandeiras. E é bom que tenham partidos das suas bandeiras, e eles têm o direito de disputar posições, debater amplamente na sociedade, programas, e este cidadão que está governando o Brasil não discutiu programa, não apresentou programa algum. Aliás, sofreu um crime, isso é verdade, sofreu um crime. Mas isso veio bem a calhar, porque aí ele é uma justificativa para não participar de nenhum debate. Mas ia numa empresa, televisão, que o apoiou. Mas nunca se dispôs a fazer qualquer debate, podia ser virtual, inclusive, para expor ideias, programas, projetos. Então, nós não podemos dizer que assim está bem. Nós temos que dizer que o rei está nu. Que a democracia brasileira foi golpeada em 2016, depois por uma parcialidade de setores do judiciário, esse cidadão acabou sendo eleito, e por trás disso tem todo também a questão do uso da moderna tecnologia da informação instantânea via fake news, para garantir que, sem discussão, sem apresentação de projetos, esse cidadão é o nosso presidente e que nos envergonha a nível internacional, os faz ficar estarrecidos com um cidadão desses que não diz qual é o projeto que ele tem para a saúde diante da pandemia, qual é o projeto que ele tem para um país soberano, um país que tem que se desenvolver e que tem que se relacionar abertamente no mundo, e globalizar a humanidade, a liberdade, a igualdade, sempre num gesto não de conflito, mas de paz. Não, esse cidadão está sempre apostando em conflito, e trazendo do passado a velha ideia de que nós temos que tentar o comunismo. Os comunistas, os socialistas, eles são os diabos, os bandidos. Como se isso fosse uma Aqui coisa... costumam chamar assim também, Olívio. 50 anos atrás, isso no tempo da Guerra Fria, e vive subordinado à política do atual presidente dos Estados Unidos, que está longe de ser uma figura respeitada no mundo, porque tem um grande capitalista, e evidentemente, os Estados Unidos, ele está representando uma parcela do povo dos Estados Unidos, mas nós temos que nos submeter, copiar, nós temos que fazer continente com a bandeira americana, fazer continente com a bandeira de Israel, países que a gente respeita, países com os quais a gente quer ter relações, evidentemente, abertas, democráticas, na importação, na exportação, na cultura, no lazer, no turismo, enfim, mas não de forma subordinada, bajulativa. Então, é isso. O Brasil está sendo desrespeitado por isso, no país inteiro por conta das atitudes desse governo. E a pandemia está aí. Nós não temos um governo federal que se articulou, a não ser por muita pressão, fazendo algumas conversas ultimamente com governadores e prefeitos, para fazer a máquina pública responder corretamente, qualificadamente. Nós precisamos ter investimentos nas universidades públicas, na educação pública, na saúde pública, na infraestrutura do país, e para isso o Estado não pode ser privatizado, vendido, que não estão querendo vender a troco de nada. Então é preciso recuperar a democracia, sim, e o Estado funcionar bem e melhor, não para poucos ou para alguns. O combate à corrupção não é a coisa que a direita faz, a direita vem ligada à corrupção desde o tempo do Brasil colônia. Então não tem essa de jogar para a esquerda, para o PT, não é a ideia de que são uma corrupção, não, ao contrário. A esquerda tem o maior interesse que o Estado não seja privatizado. A corrupção é uma forma de privatizar a coisa pública, o dinheiro público, o espaço público em favor de interesses privados. Portanto, nós temos que combatermos a corrupção. Quando veio gente que não tinha nada a ver com esse projeto para dentro do nosso governo, nós começamos a ter problemas.
Né? Então, nós não abdicamos dessa luta democrática. Fundamentalmente, é o Estado de direito democrático, né? O Estado de bem-estar social. Tem que trabalhar para fazer com que a renda gerada pelo esforço de todos os brasileiros não seja concentrada na mão de poucos, seja melhor distribuída, justamente distribuída. Nós temos grandes magnatas no Brasil que têm riqueza igual a 110 milhões de brasileiros, 5 pessoas. Né? E isso... Olívio, deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Não surgiu de repente, veio de longe, inclusive, dos nossos governos. Nenhum dos magnatas dos ricos fica mais pobre. Então, né, nós temos que continuar numa luta para que tenhamos, sim, a melhor distribuição da renda brasileira, controle público sobre o Estado, tá? E o povo sendo sujeito e não objeto da política. Vou só pedir um pouquinho para... A Cris precisa trocar com a Dora. Tá bem. Enquanto ela... Tá bem, Marlene, desculpe. Agradecer a fala e dizer justamente, né, quando a gente pensou o tema para conversar contigo, era justamente tudo isso que tu está colocando, né, ampliando essa questão da cidade como esse espaço de construção da democracia, como esse espaço de construção da cidadania, né, pensando num desenvolvimento com justiça social, um desenvolvimento que ele possa trazer a melhoria da qualidade de vida para as pessoas, né? Isso que é o fundamental, e isso que é a base de todo o trabalho que a gente sonha e que pensa, né? E, infelizmente, veio essa pandemia, mas ela também nos mostra isso, né? Nos mostra a importância da solidariedade, nos mostra mais do que isso, nos mostra a importância do Estado, das políticas públicas, para atender a cidadania num momento como esse. E, infelizmente, a gente tem um governo federal que não consegue enxergar isso, né? Mas isso nós não podemos parar de lutar, né? E nem perder a esperança por isso. Né? Contrário, que não gestimou ainda mais, né? Nessa luta. Então, dentro desse tema, e quando a gente pensou no teu nome, Olívio, foi justamente pensando que lá atrás, né, lá na década de 90, quando tu assumiu o governo do Estado, nós tínhamos tantos projetos, e aqui já cumprimentando o pessoal, Olívio, tem muita gente te cumprimentando, te elogiando, né, dizendo que bom que tu está aqui conversando conosco, e lembrando de alguns programas, como o MOVA, a Cristina estava lembrando ainda agora, né, e outros tantos programas, como eu falei antes, o Primeiro Emprego, o Família Cidadã, o Extensão Empresarial, a rede de cooperação. Então, foram projetos daquele momento e que hoje, né, e a gente não pode ficar só na dor, né, a gente tem que pensar o futuro, né, e pensar pós-pandemia, né, e pensar em projetos, como é que a gente recupera essa economia, como é que a gente recupera as nossas cidades, os nossos estados e o nosso país. Então, a gente vai precisar, sim, de muita política pública, né, que olhe para as pessoas, né, que olhe para as pessoas mais pobres, mas que olhe para quem está produzindo também, né, e quem também gera outros recursos, como os micro e pequenos empresários. Mas eu queria pedir para o Alexandre falar um pouquinho das nossas iniciativas, né, para contar um pouquinho para o Olívio, Alexandre, de algumas experiências nossas aí também. E depois eu queria que o Olívio falasse... O Alexandre já colocou várias delas, mas tem muito mais. São criativos. Eu diria assim, Olívio, acho que, evidentemente, que no governo, né, nós estamos entrando com metade do 8º ano de governo municipal. Penso que muita coisa nós conseguimos avançar ao longo dessa caminhada, mesmo em períodos difíceis, como tu disseste. Nós tivemos um impacto violento com a mudança da política industrial naval, onde se retomou aquela política de gerar emprego fora do Brasil, em detrimento do povo brasileiro, né? Depois de chegarmos aí a 78 mil trabalhadores na indústria naval, sendo que em Rio Grande chegou a ter 24 mil trabalhadores, né? E gerando construção de plataformas responsável por mais de 60% do petróleo do pré-sal extraído no Brasil. Então, não é pouca coisa. Nós qualificamos a mão de obra, as nossas universidades,
os institutos federais se qualificaram, estruturaram, formaram mão de obra e, de repente, numa desconstrução, e aí eu quero dizer, se tem corrupção, tem que ser apurado, tem que ser investigado, mas não destruir a indústria, porque a indústria não é só o empreendedor, o empresário que, porventura, tenha sido corrupto, tem que ser apurado, mas a indústria é a geração de empregos, de impostos, de tecnologia, de inovação tecnológica brasileira, e isso simplesmente se perdeu, né? Hoje nós estamos aí com muita dificuldade, com 2 grandes estaleiros, um do lado de cá praticamente só desmanchando e esperando novos contratos, e do lado de lá alguma coisa sendo feita em termos de módulos em São José do Norte. Então, isso tudo nos complicou muito, mas ao mesmo tempo, como tu disseste, as nossas universidades, institutos federais, triplicaram de tamanho, o Instituto Federal triplicou de tamanho, gerando conhecimento, fortalecendo a inclusão nas universidades, nos institutos federais, fortalecemos a nossa rede de escolas no nosso município, também fruto de política nacional, que tinha, dentro de uma visão de um Estado desenvolvimentista, digamos, a geração de emprego. Quando se fala de 40 milhões de pessoas que foram incluídas na economia, o teu direito de comer, de trabalhar, de ganhar, hoje, infelizmente, nós voltamos a ver as pessoas disputando a comida no lixo. A miséria voltou, o desemprego está batendo a porta em todo o Brasil, e o exemplo, se pode falar, eu vejo alguns movimentos, a pandemia é que vai quebrar a economia. Não, em janeiro, em fevereiro, o PIB brasileiro estava de 0,1%, né? 0,1%, ou seja, uma economia em 2019, um ano perdido, né? Em termos de Brasil. Então, dentro desse contexto todo, é que nós nos colocamos com os desafios de conseguirmos pagar os trabalhadores, os salários dos nossos servidores, fortalecer as políticas públicas, e nós temos ampliado a estratégia de saúde da família, mesmo nesse contexto, políticas de valorização através da assistência social, com ampliação e cobertura dos centros de referência de assistência social, o nosso banco do vestuário, que é uma política extraordinária, o Rio Grande decide, que tu viesse aqui em Rio Grande inaugurar, o Mazoni mandava um abraço para ti, que nós temos que aprimorar essa política. Quero dizer assim, de abraço eu vi vários, além da Eunice, da Mariana, da minha filha e da esposa, o Dirceu, a Rossane, o Mazoni, a Maria de Lourdes, nossa sempre vereadora, o Edinho, vereador, a Maria Cristina, muita gente está te mandando abraço aqui, para a dona Judite também. Mas então, tem muita coisa boa que a gente construiu. Na área habitacional, nós estamos construindo, através de políticas do Minha Casa Minha Vida, por cooperativas, em torno de 1.300 unidades habitacionais. Então, mesmo nesse cenário tão complexo, nós estamos sobrevivendo, fazendo a valorização do serviço público significar algo de importante na comunidade. E eu quero depois, Darlene, que tu fale também sobre as CAPs, sobre as comissões de acompanhamento de obra, que eu acho que é algo muito legal, com a participação da cidadania, participação das pessoas, né, tendo, como tu disseste, o protagonismo em relação àquilo que mexe também com a sua vida. Que bueno, Alexandre. São experiências riquíssimas, semeaduras boas, né, de políticas que qualificam a vida das pessoas e integram as pessoas num processo de construção de uma visão de mundo também. Né? No município e na área urbana do município, né? Porque o município é a área urbana e a área rural, né? Esse é o território do município. A área urbana ali concentra os serviços de empresas, enfim, e a área rural, a atividade também, né, que gera também lá oportunidade de vida digna, com a relação com a natureza, com a agricultura, com a pecuária, com investimento de toda ordem. Então, é no município que nós, os seres humanos, a cidadania, nos tornamos sujeitos de um processo, né?
é no município que a gente exerce a cidadania. Portanto, é a partir dos municípios que nós temos que dar exemplo de como construir uma democracia participativa, em que o ser humano seja o centro da política e não o objeto dela, né? Para aqueles que têm mandato se aproveitar e manter as pessoas sempre subordinadas a um dinheirinho aqui, um favorzinho acolá, um discursinho de ocasião. Não, nós temos aqui, no município, estimular a participação das pessoas e aprender também, né, com os movimentos sociais, populares, comunitários, de diferentes organizações, de autonomias, né, as igrejas, né, as escolas, os bairros, as associações comunitárias, as associações do pequeno agricultor, das mulheres, os quilombolas, dos remanescentes indígenas, da juventude, tudo isso são formas do povo se organizar, se manifestar, propor, né? E não podem ser coisas ilhadas, isoladas. Né? É papel do governante articular todas essas coisas. Não é se aproveitar delas, né? E unificar de cima para baixo, não. Com elas, na sua diversidade e pluralidade, construir caminhos, né, para a máquina pública funcionar bem e melhor para a maioria. Então, o povo sendo participante, protagonista, o Estado funciona bem melhor. E aí não se mata na raiz qualquer processo de corrupção, né? Porque o povo, né, é como se diz, nós aqui, né, é o olho do dono que engorda boi. Então, o povo participando já da discussão do orçamento, preceito e despesa, definições de prioridades, direcionamento de recursos, né, e tratando de, não só ajudar a construir as políticas, mas depois de acompanhá-las e fiscalizá-las na sua execução, o Estado, né, não vai cometer tantos erros como tem cometido nas mãos de políticos e profissionais, né, que fazem da carreira política uma profissão. Então, a política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Então, as pessoas sendo protagonistas, sujeitos da política, a política é essa possibilidade enorme que o ser humano tem de, junto com os outros, né, viver melhor, compartilhar as coisas, conviver e se relacionar bem uns com os outros e, fundamentalmente, com a própria natureza, a mãe natureza, não ser agredida, não ser violentada, para a gente ir construindo um mundo em que os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos possam viver situações melhores do que as que estamos vivendo, que os nossos pais antepassados também tiveram dificuldades, mas eles se esforçaram, e foi graças ao esforço de gerações anteriores das nossas que a gente teve legislação social, trabalhista, cultural, mais ampla do que a aristocracia, a nobreza e os amigos do rei queriam. Então, a luta social, popular, comunitária, para colocar o Estado sob controle público e o Estado funcionar no interesse coletivo, né, particular, pessoal, não é de hoje, sabe? Vem de longe. O nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, é herdeiro dessa luta, mas ele também tem que se aperfeiçoar. Ele também tem que achar sua ferramenta. Não pode, não é, de repente, entrar no esquema, né, do pragmatismo político. Então, vocês estão dando um bom exemplo de que é possível trabalhar na institucionalidade, num Estado que não é o que nós queremos, né, mas fazer semeaduras aí para que o povo compreenda que tem políticas que não podem ser só de governo. Entra um governo, né, sai, aquele outro governo destrói aquela política, né, e pisoteia em cima dela. Não tem política, são de Estado. Então, não são deste daquele partido, deste daquele governante. E nós temos que esclarecer isso para as pessoas, para tomarem consciência de que a política, a educação, a própria segurança, a seguridade pública, a infraestrutura do país, a cultura, tem que ter políticas que não se esgotem numa ação, não é deste ou daquele governo, né, que sigam adiante. Né? O país é propriedade do seu povo.
e de diferentes gerações, né, que fazem situação umas para as outras e continuam, não é, trabalhando para que o país se desenvolva de forma mais parelha, né, desconcentrada, né, e se relacione com o mundo, aqui da América Latina, com os demais continentes, de forma a ser referência na construção, não é, da paz, né, da universalidade, né, de direitos sociais, de respeito à dignidade do ser humano, de relação holística com a natureza. E aí, no município, eu tenho acompanhado, já tive outras vezes com vocês, aprendi muito também com vocês nas lutas sociais, populares, comunitárias, a experiência de vocês aí, mestre Dirceu, companheiros aí, pescadores lá da ilha. A Dirceu, Rossane, está todo mundo aqui assistindo. Todos são gente que com eles a gente está sempre aprendendo melhor, aprendendo coisas, e com eles a gente também dialoga e se instiga, se provoca, né, para superar os nossos limites, as nossas potencialidades, e junto com o povo poder fazer com que o sonho não se esgote numa possível batalha, né, e a gente possa ganhar o principal, que é um país-nação, um país, né, com o povo sujeito da política, a democracia não sendo bloqueada a qualquer momento, quando a elite acha que o povo está chegando muito perto do poder, ela bloqueia. Não, nós temos uma democracia não sujeita a golpes, que tem sido a democracia brasileira desde a proclamação da República. Então, nós temos uma democracia consolidada, qualificada, sendo o povo sujeito e não objeto da política. São balizas importantes para a gente agir, né, enquanto militantes sociais, enquanto cidadãos, e principalmente enquanto respondendo pela coisa pública, seja nos executivos, nos legislativos, né, eleitos, porque a eleição é fundamental no processo democrático. Agora, por exemplo, pode ter mudança na data da eleição, é possível, mas nós não podemos aceitar prorrogação de mandatos. Né? Nós queremos levar em conta, sim, a necessidade da solidariedade, que a pandemia ainda está num ponto que a gente precisa manter as pessoas, sem ir para se expor à contaminação, e isso nos possa levar a mudar a data do primeiro turno, possa acontecer. Mas nós queremos que não aconteça prorrogação de mandato. Né? Isso, né, é fundamental para que a democracia, né, não se reduza, a democracia se fortaleça, seja resgatada. Né? Nós achamos que o grupo que está no governo agora, na presidência da República, vai querer se reeleger, mas com tudo que está fazendo ou deixando de fazer, com arrogância, com tudo que a gente vê aí, aquelas reuniões do Ministério, que não foi uma reunião especial, aquilo é o padrão das reuniões do governo. Não pode um grupo assim, com essa visão, com essa estreiteza, com essa irresponsabilidade, né, com esse desprezo às instituições, com essa vontade de estar sempre criando conflito, não pode achar que tem que se repetir. Mas nós também não queremos que o Estado seja um instrumento na mão de poucos. Nós queremos que o Estado não seja nem o Estado máximo e muito menos o Estado mínimo. O Estado nas três dimensões, federal, estadual e municipal. O Estado, nessas três dimensões, tem que funcionar bem e melhor para a maioria, em todos os campos. Na economia, na cultura, na educação, na segurança, na seguridade, no lazer, o respeito às diferenças, à pluralidade, o Estado laico, o Estado não pode estar favorecendo esta ou aquela religião, e os governantes podem e devem ter as suas religiões, suas crenças, não tem nenhuma, mas o Estado não pode dar serviço de nenhuma crença, de nenhuma religião, seja em particular, porque aí deixa de ser um Estado de direito democrático. Então, nós lutamos por isso.
esses balizamentos, mas para tudo isso voltar para o seu lugar e a democracia ser aperfeiçoada, o povo tem que exercer plenamente a sua cidadania. Então, por isso que tem políticas que reforcem a organização popular comunitária, que resgate a participação e o controle do povo, em todas as pontas que elas foram sendo destruídas por esse grupo que assumiu aí o governo, né, estreitando a participação do povo, retirando o olho do dono, né, do controle do Estado. Nós temos que trazer de volta o olho do dono, que é o povo, para que o Estado, sob o controle público e não o controle privado, funcione mais e melhor para a maioria. Tu sabe, Olívio, que a gente criou aqui uma experiência, né? O Alexandre estava falando de algumas experiências nossas. A gente implantou também o orçamento participativo, já na primeira gestão do Alexandre. E agora, depois de 2017, pelo Gabinete de Programas Especiais, nós criamos também, junto com as obras, porque nós estamos executando hoje, são 27 ruas votadas no orçamento participativo. Foi uma demanda grande, porque o nosso município tinha um histórico de falta de infraestrutura, né, Olívio? Então, isso foi muito votado durante o orçamento. E nos pegou num momento bem difícil. O Alexandre vai lembrar, né, no momento que começa a crise entrar aqui na cidade, fechamento do polo naval, e a partir daí, então, nós fomos buscar outras formas, apresentamos projetos, fomos buscar recursos, e hoje a gente está conseguindo executar. As obras pararam agora em razão da pandemia, né? Mas a gente está conseguindo executar, então, essas obras, e nós tiramos juntos, falando em participação, né? No olho do dono engorda, né? Falando em participação, quando nós trabalhamos no orçamento participativo, nós tiramos delegados do orçamento participativo. E esses delegados passaram a nos acompanhar agora na execução dessas obras. E nós criamos, para cada conjunto de obras por bairros, nós criamos, a gente chama de CAP, as comissões de acompanhamento de projetos. E aí a gente tem a experiência da participação efetiva da comunidade. São assembleias onde a comunidade participa, são votados nomes, aí tem associação de moradores, representantes de escola, de time de futebol. Então, hoje no município, nós temos 22 grupos espalhados por toda a cidade, né, que nos ajudam, que são os nossos olhos lá na obra. Então, esses grupos, eles acompanham praticamente, porque são pessoas que moram no local, né, próximo ao local das obras. E aí nós temos grupos de WhatsApp com essas pessoas, nós reunimos com essas pessoas, e tu falavas e eu lembrava desse exercício, né, Alexandre, da importância do exercício efetivo da cidadania. Ali a gente discute o que é uma drenagem, né? A gente discute um projeto de engenharia, discute um projeto de praça, por que aquela praça tem que ser daquele jeito, que equipamentos tem que ter naquela praça que interessa para aquela comunidade diferente. Então, tem sido, apesar de difícil, como tu dissesses, né, nem todos pensam igual, mas isso faz parte do processo democrático. Né? A gente precisa dialogar e respeitar, porque é assim que a gente vai construir uma sociedade melhor, mas de poder ouvir o outro, de poder aprender com o outro, né? E é tão bonito ver, o Alexandre participa de muitas dessas reuniões conosco, de tão bonito. Agora o Marquinhos Braz, que está na tela neste momento, é um representante da comunidade, foi delegado do APP, vou aproveitar o exemplo dele, né? Lá da comunidade da Quinta, foi delegado do APP, hoje ele participa da comissão de acompanhamento da obra, a obra lá já está praticamente concluída, né? E a gente discute, o engenheiro, o fiscal, vai lá discutir com a comunidade, tirar dúvidas da comunidade, mas às vezes aprender com a comunidade. Né? E pegando essa questão de infraestrutura, quantas vezes é a comunidade que nos diz, olha, a água tem que ser deste jeito, porque senão vai dar alagamento. Eu estou dando esses exemplos, né, Olívio? Claro. Tem sido uma experiência riquíssima, onde a gente aprende e a gente ensina. E quando tu fala em política de Estado, né, a gente entende que para a gente garantir as políticas de Estado, a gente tem que garantir as pessoas como protagonistas disso, né? Porque a gente pode passar,
né? A gente está falando, está entrando em processo eleitoral, eu estou colocando meu nome à disposição, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, para além da gente passar, né, a comunidade precisa se apropriar, precisa se sentir dona da cidade, dona daquela rua, dona daquela escola. Então, e é esse o trabalho. E às vezes as pessoas perguntam por que uma assistente social está cuidando de obras. Às vezes as pessoas dizem isso. Eu digo justamente para isso, para que a gente coloque o olhar social. E essa tarefa que o Alexandre deu, né, quando a gente foi organizar essa estrutura do gabinete de programas e projetos sociais especiais, é ter esse olhar social também para tudo que a gente está fazendo, né? Mas, Alexandre, então a gente fica falando, não deixa de falar. Não, eu acho assim, eu só para contribuir, gerar exatamente o sentimento de pertencimento, ou seja, eu não estou ganhando isso aqui, nós estamos conquistando essa obra que, por mais do que o tijolo, mais do que o concreto, tem vida, tem humanidade, tem humanização na relação. Esse diálogo aproxima a comunidade, os vizinhos, para dialogar e contribuir com a sua realidade. É como a Darlene disse, né? Esse olhar de quem vive na localidade, contribuindo para o técnico, para acertar mais, para que a obra seja a melhor possível. E isso vale para essa obra, vale para a escola, vale para o posto de saúde, vale para o trabalho da assistência social, ou seja, isso qualifica a gestão pública e a relação dessa gestão com a comunidade. Dizer que sempre queremos mais, mas acredito que nós temos construído uma relação muito importante de fortalecimento da cidadania no nosso município. Queremos mais, mas temos construído um trabalho importante aqui, e a Darlene tem sido gestora, tem sido, com o seu olhar, pela sua história, como uma pessoa extremamente humana, um olhar de organização, de articulação, de equipe, né? Não só com a equipe dos técnicos, mas o diálogo com a comunidade. E é isso que eu tenho visto, o nosso governo tem procurado fazer em várias frentes, e penso que com esse olhar que a Darlene tem tido, através, com a sua equipe, com as comissões de acompanhamento de obras, a gente tem errado menos e acertado muito mais. Só vou pedir agora para a gente, antes de fazer as considerações finais, para trocar... Dora, obrigada, querida. Obrigada por mais essa. Olívio, então, já de antemão te agradecendo a aula recebida, mas queria abrir aqui, a gente está chegando ao final, né? A gente tem esses limites de horários nas tecnologias. Quero agradecer a Laura, tua filha, que eu sei que está aí contigo, te ajudando, né? Delegada Loma do Pinheiro, que está aqui me ajudando também, né? Que seria de nós se não fôssemos os nossos filhos, né, Alexandre? A Mariana também ajuda o Alexandre lá. A gente que já passou dos 15 tem mais dificuldade com as tecnologias, né, Olívio? Então, ainda bem que temos esses filhos maravilhosos que nos ajudam. Mas passar aqui para as considerações finais aí. Muito obrigado, Darlene. Obrigado também para a Dora, a companheira Alexandre. Vocês são seres humanos excepcionais, ricos de experiência, de vontade de aprender sempre com a comunidade, e estão administrando bem o município, no interesse público, e estimulando a participação comunitária, respeitando a pluralidade, a diversidade das atividades as mais variadas, que constituem a economia, a cultura, a vivência dos rio-grandinos. Não esqueço de passar um abraço para os dois Cláudios, o Cláudio professor, o Cláudio pescador, o Paulo Penal, para tantas companheiras e companheiros com os quais aprendi, sempre estou aprendendo, e por mim iria com muito mais frequência
aí em Rio Grande e passando também ali para São José do Norte, não é? Que tem também, não é, uma comunidade muito importante. A relação do município de Rio Grande na região é uma relação importante, Darlene. Eu sei que vocês trabalham também com essa relação importante do município polo, que é Rio Grande, com os municípios próximos, aí da região litorânea, do outro lado ali, enfim, há que também se trabalhar isso durante a campanha, a relação de Rio Grande também na economia do Estado, a relação com essa região do Mercosul, a importância do porto, estrategicamente, né, para importação, exportação. Evidentemente que numa situação de pandemia como essa, né, portos e aeroportos, não, tem que ter um cuidado muito especial contra a expansão da pandemia, mas isso pode ser feito com todo o cuidado, segurança, sem flexibilizar esses cuidados e retomando aos poucos a atividade econômica a partir, evidentemente, também dos ricos, pequenos, médios empreendedores de todos os setores, mas não abdicar dos cuidados fundamentais, do isolamento social, inclusive, que em algumas regiões de cidades do Estado não se pode abdicar disso, outras podem ir flexibilizando. No país tem locais seríssimos onde a pandemia está ainda sem ter chegado no pico. Agora está chegando o inverno aqui na nossa região, e isso facilita também esse vírus. Então, há que ter cuidados cada vez mais detalhados, e enfrentar pressões, de grupos, dos mais poderosos que querem que se abram os negócios, porque eles têm condições de se cuidar, e os trabalhadores mais simples, mais modestos, vão se cuidar do jeito que puderem, e aí vão se contaminar, ou estar expostos à contaminação. O poder público tem que cuidar disso num todo, então não pode seccionar isso e trabalhar no conflito economia e vida, não. Economia e vida, saúde podem ser tratados do ponto de vista democrático, sério, com ciência, com pesquisa, com respeito às autoridades da área da saúde, pode-se fazer um bom serviço, se enfrentar esse momento que não se sabe quando ele vai se esgotar. Enquanto nós não tivermos uma vacina, e por isso que é importante o Estado de bem-estar social, as empresas públicas, e, em especial, a pesquisa, os laboratórios das universidades, a tecnologia produzida nesses espaços públicos, pode produzir ou auxiliar essa pesquisa a nível internacional e a vacina ser descoberta e poder ser produzida universalmente. Não pode ser propriedade de um laboratório, da indústria química privada ou de um Estado isolado. A vacina há que ser descoberta, tomara que seja em breve, através das pesquisas que precisam, portanto, de serem estimuladas pelos governos nas instituições públicas que fazem a pesquisa, a extensão dela, e isso é fundamental que a rede de educação pública, particularmente as universidades públicas, em todas as regiões, a escola pública, a ciência nacional, tenha uma relação também com as pesquisas e os laboratórios internacionais que estão nesse esforço. Então, não podemos isolar o país de forma alguma, e isso é uma questão que vai estar também no debate nessas eleições municipais. O espaço do município, a área rural e a área urbana, vão ser o centro, evidentemente, dessa eleição. Mas nenhum município é isolado, é uma ilha. Tem a região do Estado, tem o Estado, tem o país, e o país tem que ter relações ricas, não subordinadas com outros países e outros continentes. Então, é importante que a gente saiba trabalhar isso sem tirar o pé do chão, da realidade,
que a gente vive, que a gente atua nela, que a gente quer, junto com o povo, transformá-la para bem de todas e de todos. Então, uma boa campanha da Arlene, um bom trabalho para todas e todos vocês. O Alexandre, o companheiro, a gente tem uma estima e preza muito, né, pela sua paciência, pelo seu jeito tranquilo de encarar problemas, de se relacionar com o próprio governo do Estado, com o governo federal. Né, pode deixar de fazer essa relação, né, mesmo que o governo do Estado e o governo federal tenham uma ideologia diferente. Né, mas o Estado, a unidade federativa, não é propriedade do governo, né? Nem o Estado na dimensão federal do presidente da República, assim como também o município não é propriedade do prefeito. Então, essas autoridades têm que tratar da coisa pública. E aí é que eu vejo que tem tem iniciativas, tem paciência e tem jeito de fazer essa relação, né, para ser respeitado. Né? O respeito é de duas mãos, é na ida e na volta. Não é? Isso faz parte da democracia. Saber mudar com as diferenças, construir um caminho em que a maioria, a população, se sinta não objeto da política, dependendo de favores dos governantes, mas seja, não é, a que conquista direitos e quer ver esses direitos na prática, garantindo-lhe vida digna e oportunidades de trabalho digno, e não é uma flexibilização dos direitos sociais, na previdência. Agora, quem fez isso está vendo que desarmaram o Estado de bem-estar social numa crise onde esse Estado tinha que estar funcionando a mil no interesse público e não no interesse privado. Então, a gente tire lições disso. O Estado, né, nós não temos um Estado de bem-estar social nesse país há bastante tempo. Perseguimos nos governos nossos, mas não alcançamos de todo. Então, essa luta persiste. E esse Estado de bem-estar social só pode ser um Estado, né, sob controle público e não sob controle privado. Então, a democracia tem que ser praticada de baixo para cima. Não podemos esperar que de cima para baixo nos digam o que nós temos que fazer ou deixar de fazer. Não, nós é que de baixo para cima temos que os governantes olhem, ajam assim, assado, para o Estado funcionar bem, né, e melhor para a maioria. Vocês vão poder debater essas coisas, propô-las com base nas experiências tão ricas e produtivas que vocês já têm aí e que expressaram nessa nossa live. Que bom. Um abração para todos e todas vocês. Obrigado, Olívio. Olha aqui, o Paulo já te respondeu aqui, porque ele estava assistindo, viu? Ele retribuiu o abraço. Mas eu passar também nesse mesmo espírito, né, que tu costumas dizer muito, mas e que tem tudo a ver com o que a gente acredita, né, Alexandre? Nessa essência da política, do fazer a política para construir esse bem comum. Né? E esse bem comum que não é nosso, ele é do conjunto da comunidade. Né? Ele só pode ser construído se ele for construído para todos, de forma coletiva. Né? Então, queria passar para o Alexandre nesse espírito também para fazer as suas considerações finais aí. Muito bem. Acho que travou. Olívio, tem disso nas tecnologias, né? Enquanto o Alexandre não consegue entrar... Estou ouvindo bem vocês. Tá? É que o Alexandre deu uma travadinha agora ali. Bueno, é verdade. Agradecer a todo mundo que está participando aí, né? Essa live, ela está sendo transmitida, olha o que é a tecnologia, né? Ela está sendo transmitida pela minha página, pela página do Alexandre e pela tua página. Então, tem muita gente do estado aí também que está assistindo. Eu estou com um problema de oscilação aqui na internet. Eu quero, mais uma vez, dizer que fico muito feliz em ter a oportunidade de compartilhar dessa live com a Darlene, agradecer a Cris, a Dora, mas especialmente a todas as pessoas que estiveram conosco nesse período de pouco mais de uma hora, e a ti, Olívio, que com certeza tu é uma pessoa que nos motiva, que nos inspira
a fazer um caminho da boa política que enxergue as pessoas como algo principal das nossas ações. Então, muito obrigado por ter disposto desse teu tempo conosco aí, contribuindo, e que em breve a gente possa te receber aqui em Rio Grande conosco, tendo passado esse período tão complexo, onde, como tu disseste no começo da tua fala, a solidariedade tem que ser a marca que nos move para, principalmente, olhando a comunidade mais pobre, a população mais carente, e que nós possamos fortalecer, reconstruir a nossa democracia, onde a participação das pessoas não se sujeite às mentiras, às fake news, que esse tipo de momento, a gente consiga passar e que nós possamos, aqui em Rio Grande, fortalecer cada vez mais a boa política, as políticas públicas com a população que mais precisa. Então, um abraço bem grande para ti, para a dona Judite e de todo o nosso povo da cidade do Rio Grande. Beleza? Um abração para todos vocês. Um abraço para a dona Judite também, agradecendo a Sônia também, que esteve conversando com a Daniela, o Tiago, assessor do Alexandre. É uma experiência nova essa coisa de fazer live, né? Mas estou gostando, sabe? Que é bom porque a gente conversa com as pessoas, né? E nos aproxima de muita gente também. Então, gente, agradecendo a todos, né, por mais essa aula do Olívio, por todo mundo que participou aí no estado inteiro. A gente teve abraços e carinho. Se tu tiver a oportunidade de ler os recadinhos, Olívio, depois tu lê, porque tu vai ver que tu recebeu muito carinho de todo mundo, né? E porque tu merece isso, né? Tu és uma pessoa que consegue te manter na política e manter esse teu carinho, esse teu carisma com todos nós, né? Mas então, para a gente encerrar, gente, nós também trouxemos mais uma homenagem no final. O Suplicy cantou, né, Alexandre? Agora a gente vai colocar, não ao vivo aqui, mas a gente vai colocar o Olívio também a declamar uma poesia aí, que está no filme dele, no documentário do Galo Missioneiro. Então, nós escolhemos essa poesia para dizer que a gente precisa muito continuar junto, tá? E que a gente possa andar, Olívio, mesmo à distância, todos esses que sonham com uma sociedade melhor, que a gente possa andar de mãos dadas, mesmo sem poder se tocar hoje, tá? Mas que o sonho nos ligue e que a gente possa permanecer construindo uma sociedade melhor aí para todo mundo. É isso que a gente sonha e quer. Então, vamos ficar com a poesia aqui. Um grande beijo para todos vocês. Vai entrar a poesia agora. Um beijão. Não serei o poeta de um mundo caduco, nem cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero enorme a realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas.